Neymar vai ser titular na Copa do Mundo 2026? Essa é a discussão que tomou conta do Brasil desde ontem. Desde o momento em que Ancelotti botou o nome dele na lista, metade do país comemorou e a outra metade entrou em pânico. E eu entendo os dois lados, de verdade, porque não é simples. Não é só Neymar é o melhor, coloca ele. E também não é só Neymar tá velho, deixa ele no banco. A realidade é mais complexa do que isso. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar hoje. Então prepara o café, senta e vem comigo. Antes de mais nada, se inscreve no canal e ativa o sino agora, porque nos próximos dias a gente vai ter conteúdo novo toda semana, cobrindo tudo da seleção antes da Copa. Deixa o like também, isso ajuda muito o canal a chegar em mais torcedores como você. Antes de qualquer coisa, vamos falar de história, porque para entender o Neymar de hoje, você precisa entender o Neymar das Copas anteriores. 2014, Brasil como sede. A maior pressão que o jogador brasileiro já carregou nos últimos 20 anos. Neymar foi o melhor jogador do torneio, até a falta que quebrou a vértebra dele no jogo contra a Colômbia. 4 gols, 2 deles nos pênaltis contra o Chile. Ele estava carregando o Brasil nas costas, sozinho. E quando ele saiu de maca, a gente viu o que acontece com essa seleção sem ele. 7-1, a Alemanha, no Mineirão. Eu não preciso nem terminar essa frase. 2018, a Rússia. Neymar chegou com muito hype e entregou menos do que a gente esperava. 4 jogos, 2 gols, muita polêmica com as simulações e eliminação nas quartas para a Bélgica. Um torneio que ficou mais marcado pelos memes do que pelos momentos de brilho. 2022, o Catar. Começo perfeito, Neymar em alto nível, lesão no tornozelo ainda na fase de grupos. Voltou nas quartas. O Brasil perdeu nos pênaltis para a Croácia e ele chorou muito, muito mesmo. 3 Copas, uma interrompida por lesão grave. Uma abaixo do esperado. Uma onde ele tentou, mas não foi suficiente. Esse é o histórico. E eu não estou falando isso para diminuir o Neymar. Estou falando porque é preciso ser honesto antes de tomar partido. Agora vamos ao argumento de quem quer Neymar como titular. E tem argumento bom aqui, gente. Primeiramente, quando o Neymar está bem, nenhum jogador do plantel brasileiro faz o que ele faz. Não tem. Vinícius Júnior é explosivo, Rodrigo é inteligente, Rafinha é consistente, mas nenhum deles tem a imprevisibilidade do Neymar, a capacidade de driblar em espaço zero, de criar um gol do nada, de mudar um jogo com uma jogada que ninguém imaginou. Isso é singular, isso não se fabrica. Segundo argumento, experiência de Copa. Neymar já jogou 3 mundiais. Sabe o que é a pressão de um jogo eliminatório? Sabe o peso de um pênalti decisivo? E isso vale muito quando você está no vestiário, cheio de jogadores que nunca sentiram isso antes. Terceiro, Ancelotti não é idiota. Se ele convocou o Neymar, é porque ele acredita que o Neymar tem condições. Ancelotti não convoca por sentimentalismo. Ele convocou porque viu algo nos treinos, nas avaliações físicas, nos relatórios médicos. Isso pesa. E o quarto argumento é o mais emocional, mas também o mais real. Neymar sabe que essa é a última Copa dele. 34 anos. Depois disso, acabou. E quando um jogador com o talento dele sabe que é a última chance, às vezes aquilo desperta algo que você não consegue planejar em planilha. Uma determinação diferente. O Neymar que vai para essa Copa não é o Neymar de 2014. Isso é um fato. Desde 2023, o cara acumulou mais tempo no departamento médico do que em campo. Ruptura do ligamento cruzado anterior, recuperação lenta, mais de um ano praticamente parado. Quando você fica tanto tempo sem jogar em alto nível, a musculatura muda, o timing muda, a confiança no próprio corpo muda. E Copa do Mundo não é lugar para reabilitação. Você não pode colocar um jogador em recuperação de lesão grave no 11 inicial de um jogo eliminatório e torcer para dar certo. Segundo problema, o sistema do Ancelotti pede muita mobilidade dos atacantes.
atacantes, muita pressão sem bola, muita corrida sem bola. Esse é exatamente o tipo de esforço que um jogador em recuperação de lesão séria não consegue manter por 90 minutos, jogo após jogo. Terceiro, se o Neymar começa como titular e se machuca de novo, o Brasil perde o Neymar e ainda carrega a baixa no moral do vestiário inteiro. É um risco real demais para uma Copa que o Brasil precisa vencer. E o quarto ponto é o mais difícil de falar, mas precisa ser dito. A imagem do Neymar dentro do vestiário brasileiro tem suas questões. Uma Copa é uma bolha, tensão alta, pressão absurda. Se o grupo não está coeso em torno de uma hierarquia, isso explode dentro de campo na pior hora. Então, o que Ancelotti vai fazer? Eu tenho uma teoria, e eu acho que ela faz mais sentido do que qualquer dos dois extremos. Ancelotti não vai jogar Neymar como titular fixo na fase de grupos. Ele vai poupar o Neymar. Vai deixar Vinícius, Rodrigo e Rafinha carregarem a fase de grupos. Vai usar o Neymar em momentos estratégicos, 30 ou 40 minutos aqui e ali, para ir ganhando ritmo de jogo sem sobrecarregar o joelho. E aí, quando o mata-mata chegar, aí sim o Neymar entra como opção real. Com ritmo, com confiança, com o joelho respondendo. Lembra o que o Ancelotti fez no Real Madrid? Ele não queimava os seus jogadores mais importantes na fase de grupos da Champions. Ele os preservava. E quando chegava no mata-mata, Benzema, Modric, Kroos. Aí sim, essa é a estratégia. Eu apostaria nisso. Mas qual é a minha opinião? O que eu, Léo, acho que deveria acontecer? Eu acho que o Neymar tem que começar no banco. Não por falta de qualidade, mas por respeito ao que está em jogo. O Brasil não pode depender do Neymar para passar da fase de grupos. O time precisa ter uma identidade que funcione sem ele. E aí, quando a gente já está classificado, quando a pressão diminuiu um pouco, coloca o Neymar. Deixa ele pegar ritmo com menos consequência. E aí no mata-mata, se ele estiver bem, ele entra como diferencial. Esse é o Neymar que eu quero ver nessa Copa. Não o protagonista desde o primeiro jogo. O trunfo. A carta que o Ancelotti guarda na manga e joga na hora certa. Porque se der certo assim, meu Deus. Aí essa Copa vai ser diferente de tudo que a gente já viu. E você? Você acha que o Neymar tem que ser titular desde o primeiro jogo ou ficar no banco esperando a hora certa? Manda nos comentários. Eu leio tudo e respondo o máximo que consigo. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. A gente está aqui cobrindo tudo da seleção, antes, durante e depois de cada jogo da Copa. Toda semana tem vídeo novo. Eu sou o Léo, esse é o Fala Seleça e até o próximo vídeo.